Olá, meu nome é Bruna Quadros, eu sou auditora fiscal do trabalho. Nesta aula, a Escola Nacional da Inspeção do Trabalho vai lhe ensinar algumas medidas contidas nas disposições finais da medida provisória 936. Você verá que o curso de qualificação profissional que é mencionado no 476A da CLT, que é o artigo que fala da suspensão dos contratos para a qualificação profissional, esses cursos poderão ser realizados em modalidade online, não presencial. Você verá também algumas disposições relacionadas aos sindicatos e quando estão fazendo convenções e acordos coletivos. Verá mudanças em relação aos prazos previstos para os sindicatos. Também a gente vai ver os benefícios emergencial para trabalhadores intermitentes. Quem são os intermitentes? Veremos isso nessa aula e veremos o benefício que o governo vai assegurar para essa categoria de trabalhadores seletistas. Vamos lá? A medida provisória 936, nas suas disposições finais, afirma que o curso ou programa de qualificação profissional de que trata o 476A da CLT, ele poderá ser oferecido pelo empregador exclusivamente na modalidade não presencial e terá duração não inferior a 1 mês e nem superior a 3 meses. Então, lá no 476A, a gente tem autorização para a suspensão de contratos e nesse período de suspensão, o trabalhador obrigatoriamente, durante todo esse período, deve estar realizando uma qualificação profissional, para se tornar um melhor trabalhador. Então, aqui, muitas empresas estão aplicando o 476A para que os empregados fiquem em casa, não expostos ou não nos seus postos de trabalho. E aí o empregador está ofertando cursos, esses cursos estão sendo realizados pela internet, afinal, não está tendo como a gente reunir pessoas em salas de aula para a realização de cursos de qualificação, não é verdade? Então, o empregador ele pode oferecer cursos em modalidade não presencial, não está vedado, a medida provisória, pelo contrário, abre essa possibilidade, desde que esses cursos não tenham duração nem menor do que 1 mês e nem passem de 3 meses, Isso é importante, se a gente pensar, por exemplo, muitas empresas estão aplicando isso, são empresas do transporte, Então, no Sistema S, SESC, Senat, existem vários cursos disponíveis, o empregador contrata esse curso com o Sistema S, o empregado na sua casa vai realizar esses cursos para se tornar, por exemplo, um melhor motorista. Então, tem desde aulas de direção defensiva, ética profissional, diversos assuntos para que o trabalhador se qualifique durante esse período. Aqui o 2 e o 3º também vai mencionar que em relação ao título 6 da CLT, que fala sobre os sindicatos fazerem acordos e convenções coletivas, esses sindicatos vão poder utilizar meios eletrônicos para atender os requisitos formais previstos na CLT, inclusive para convocação, deliberação, decisão, formalização e publicidade de convenção ou acordo coletivo. Isso significa que os sindicatos vão poder utilizar, por exemplo, instrumentos de votação eletrônica. O fato de os sindicatos estarem autorizados a utilizar esses instrumentos não significa que eles podem empregar quaisquer instrumentos. É importante a gente assinalar, especialmente no caso de votação, de deliberação, que é preciso que esses instrumentos sejam confiáveis e fidedignos, Então, tem uma série de requisitos de tecnologia da informação, que não nos cabem aqui discutir, que devem ser observados para resguardar sigilo de voto, para resguardar o link entre o que eu votei e o que realmente foi computado. Precisa ter essa relação garantida dentro desses sistemas de informação. Aqui no artigo 17, inciso 3º, nós temos a questão dos prazos que os sindicatos têm. Esses prazos ficam abreviados pela metade, justamente porque a gente está num período muito crítico em que a rapidez, a agilidade das respostas em acordos e negociações coletivas são tão ou mais importantes do que o conteúdo do acordo e da negociação. Então, se você pensar, por exemplo, que um acordo sendo atrasado, são muitas pessoas que têm o seu contrato prejudicado, e isso pode inviabilizar a manutenção dos empregos e da renda, o que não o que afronta
completamente os objetivos da medida provisória. Então, aqui no terceiro, né, nós temos essa redução dos prazos à metade. Entramos agora na última parte da aula, que fala do benefício emergencial de R$ 600. Esse benefício emergencial para o trabalhador intermitente, ele vai ser garantido pelo governo durante 3 meses, né? São 3 prestações mensais de R$ 600. O que é muito importante a gente falar? Primeiro, o que é o intermitente? Tem muita gente que não sabe o que é o trabalho intermitente. O trabalho intermitente é aquele sobre o qual recaem todos os requisitos da relação de emprego, exceto o da habitualidade, né? Então, o empregado ele não tem essa obrigação de ser assíduo. Pelo contrário, o empregador convoca o empregado sempre que tiver necessidade daquela prestação laboral, daquele serviço, né? Daquela mão de obra. Então, como é que funciona isso, né? Isso veio com a reforma trabalhista de 2017. A intenção desse instituto é formalizar os freelancers, né? O freela, o bico, né? A mãozinha. Então, dessa forma, a gente teve a formalização de diversos trabalhadores, né? Tem muita gente pedindo auxílio emergencial e tendo auxílio negado, porque ainda não sabe que vai ganhar o benefício emergencial por ter um contrato intermitente ativo, né, nos registros do governo. Várias empresas fazem contratos intermitentes. Eu vou dar exemplos de empresas que fazem eventos. Então, grandes eventos como shows, jogos de futebol, costumam contratar trabalhadores nessa modalidade. Então, os trabalhadores estão formais, né? Esse contrato é quente, não é um contrato frio, não é um freelance por fora. E aí o trabalhador já tinha um contrato estabelecido, ainda que ele nunca mais tenha sido chamado por aquela empresa para voltar a prestar trabalho, né? A emprestar sua força de trabalho àquela empresa. Então, um trabalhador que já teve, né, já atuou como intermitente, ele provavelmente vai receber esse benefício porque a empresa provavelmente manteve o contrato, não apagou esse contrato dos registros do governo. Né? Então, o artigo 18 fala: o empregado com contrato de trabalho intermitente, formalizado até a data de publicação desta medida provisória, fará jus ao benefício emergencial mensal no valor de R$ 600 por 3 meses. Aqui no parágrafo 1º ele diz: o benefício será devido a partir da data de publicação dessa medida e será pago em 30 dias. Aplica-se ao benefício disposto nos outros artigos aqui da medida provisória. Isso significa só que se o trabalhador recebeu o benefício de forma indevida, ele tem que devolver, senão vai ser inscrito em dívida ativa, né? Valem todos esses artigos que estão dispostos aqui. E o que é importante aqui no terceiro, né, a gente destacar? Se o trabalhador está fichado como intermitente em mais de uma empresa, ele vai receber apenas um benefício. Esse é o resumo do terceiro, tá? Então, a existência de mais de um contrato nos termos do disposto na CLT sobre intermitente, não gerará direito à concessão de mais de um benefício emergencial mensal. Né? Então, isso é para garantir uma renda mínima a esse trabalhador formal que tem um contrato do tipo intermitente. O parágrafo 4º menciona que ato do Ministério da Economia disciplinará a concessão e o pagamento do benefício emergencial de que trata esse artigo. Isso é muito importante. Por quê? Porque o trabalhador intermitente, para ele receber esse benefício de R$ 600, nem ele, trabalhador, nem a empresa, né, que firmou esse contrato, né, na modalidade intermitente, tem que fazer movimento nenhum. Então, o trabalhador não vai entrar em nenhum aplicativo para pedir esse benefício. O empregador não vai ter que entrar no empregador web, né, ou nos serviços MTE, naquela outra página. Não precisa fazer movimento nenhum. O governo simplesmente pegou a sua base de dados, né, avaliou quem eram os intermitentes com contratos ativos e simplesmente mandou gerar o benefício de R$ 600 sem nenhum tipo de burocracia, nem para a empresa que contrata com essa modalidade e nem para o empregado que está fichado na empresa como intermitente. O parágrafo 5º ele vai mencionar que o benefício emergencial mensal não poderá ser acumulado com o pagamento de outro auxílio emergencial. Então, não dá para receber o benefício emergencial, o bem, e o auxílio emergencial, aquele que o trabalhador tem que fazer todo o cadastro e aguardar a análise para saber se vai ser beneficiado com R$ 600,
a menos, né, que ele já esteja no cadastro único. Então, não dá para acumular o auxílio emergencial com o benefício emergencial. Isso é o que está escrito aqui no 5º. A gente vai trazer aqui, então, as disposições da Portaria 10.486. Essa portaria fala no artigo 7º que o empregado com contrato de trabalho intermitente, né, de acordo com a CLT, fará jus ao benefício emergencial no valor de 3 parcelas mensais de R$ 600, na forma do artigo tal da medida provisória 936. Até aqui, nenhuma novidade. Novidade está aqui embaixo. A existência de mais... Não tem novidade aqui ainda. A novidade é loguinho. Aqui a gente tem o parágrafo 1º. A existência de mais de um contrato de trabalho não gerará direito à concessão de mais um bem mensal para o intermitente. E agora sim, aqui está a novidade, no 3º. Para fins de aplicação, né, do segundo, do parágrafo 2º, será considerado empregado com contrato de trabalho intermitente aquele cujo contrato de trabalho tenha sido informado pelo empregador até 2 de abril de 2020 e esteja identificado na base de dados do CNIS. Né? Então, os contratos, né, a medida provisória dizia até a edição da medida, a medida foi editada dia 1º. Aqui a gente tem a questão do 2 de abril. Né? Então, contratos, né, firmados depois de 2 de abril não entram para o benefício emergencial do intermitente, justamente para evitar fraudes, né, ao sistema de pagamentos de benefício. Então, o trabalhador intermitente que já tinha um contrato, né, até a edição da medida provisória, até o dia da emissão da medida provisória, da edição, ele vai ter o seu benefício garantido. E o artigo 8º, né, fala que não é acumulável com o auxílio emergencial previsto naquela outra lei, que é a 13.982, de 2 de abril de 2020. Né? Então, aqui a gente tem o resumo, né, do benefício emergencial para o intermitente. Nessa aula, então, a gente viu as disposições sobre a possibilidade, né, do curso ou programa de qualificação profissional previsto no 476A dele ser realizado de forma não presencial, né, desde que tenha duração, uma duração compreendida entre 1 e 3 meses. A gente viu também que os sindicatos, né, para firmar acordos e convenções coletivas, têm os seus prazos reduzidos à metade e podem executar atos, né, utilizando meios eletrônicos. Então, pode ter, sim, até votação pela internet ou por aplicativo, desde que haja, né, confiança e segurança dos dados, né, segurança da informação. A gente espera que vocês tenham gostado dessa aula e que fiquem conosco aqui na playlist da ENIT e também de olho para novos vídeos, né, aqui no canal e novas lives que a gente vier a fazer durante o período de crise. Muito obrigada e até logo!